Bom, meu nome é Guilherme Abreu, eu sou gerente-geral de sustentabilidade da ArcelorMittal. Eu vou tentar contribuir com alguns pontos de reflexão bem rapidamente aqui para este evento, que eu já senti na palestra do professor anteriormente, que vai ser algo bem interessante de discutir, um debate muito bom. Bom, o próximo slide, por favor. Falando um pouquinho da ArcelorMittal, né? A ArcelorMittal ela eu não gosto de falar maior, mas é a segunda maior empresa de produção de aço do mundo. Ela atualmente perdeu somente a posição para uma empresa chinesa em termos de capacidade, mas continua sendo uma das grandes empresas de liderança em tecnologias disruptivas, em questão de sustentabilidade, descarbonização, de uma maneira geral. Nós estamos espalhados em todos os continentes, mais de 60 países. Nós somos líder tanto no mercado de aço quanto de mineração. São cerca de 160 mil empregados. E o diferencial da ArcelorMittal, para não ficar entrando muito em detalhe, é que é a única empresa do setor aço que está difundida no planeta inteiro. Ela possui presença regional no planeta inteiro. As demais empresas, nossos concorrentes, são mais regionalizadas. Europa, América do Norte, Américas, né, Brasil e por aí vai, né? Então a ArcelorMittal ela tem esse diferencial que é um problema, que é uma vantagem, mas também traz uma série de desafios em relação a diferentes culturas, diferentes legislações, diferentes abordagens do mesmo tema que a gente está sujeito no mundo inteiro. Na América Latina nós somos o maior produtor. Nós estamos basicamente no Brasil, Argentina, Costa Rica e Venezuela, cerca de 16 mil empregados. E atualmente a nossa capacidade de produção é em torno de 45% da produção de aço do Brasil. Por que 45%? Foi recentemente com a aquisição da Companhia Siderúrgica de Pecém, é uma localizada no estado do Ceará, com 3 milhões de toneladas de aço por ano de produção. Então, nossa produção passou para 15,5%, o que é bem significativo. No Brasil, somos líderes. Pode passar o próximo, por favor. Aqui mostra um pouco como que é a nossa abordagem para a questão da sustentabilidade, a nossa governança, e aí eu vou dar o tema para a parte de energia, carbono, que talvez eu vou dar o gancho para a parte de energia e carbono, que é o tema da nossa fala. A nossa estratégia em sustentabilidade ela é desenvolvida a partir dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nesses 17 ODS, nós unificamos em 10 diretrizes, que são essas 10 diretrizes que vocês estão enxergando nessa mandala. Uma dessas 10 diretrizes, ela trata da questão específica de energia e de CO2. Por que eu estou dizendo isso? Porque energia é algo intrínseco à produção de aço. É necessário um aporte muito grande em termos de energia, tanto para a produção de aço primário, a partir do minério de ferro, quanto para a produção de aço secundário, vamos dizer assim, a partir da sucata em fornos elétricos e por aí vai. Nós precisamos de muita energia. E a energia básica utilizada, a fonte de energia básica utilizada no planeta inteiro para a produção de aço são combustíveis fósseis, é o carvão mineral até o momento. E esse é o grande desafio que nós temos em relação à questão do CO2. Existem várias iniciativas, várias formas de se minimizar esse problema e de chegar no carbono zero lá em 2050, que é o que todos nós queremos, mas o que tem que se colocar na cabeça que é um grande problema de fato. Pode ir o próximo, por favor. E aí eu trago, né, a questão toda com um olhar um pouquinho de copo meio cheio, meio vazio, né? Copo meio vazio, existem vários desafios, né? É complexo reduzir emissões de CO2 na produção de aço, pela razão principal que eu acabei de colocar. Para piorar um pouco, é muito capital intensivo, então são investimentos muito altos, da ordem de bilhões de dólares para cada milhão de toneladas de produção, então é uma coisa super, em termos de capital intensivo, com retorno de longuíssimo prazo, as margens não são grandes, são margens pequenas. E para fechar o cenário tétrico, né? As tecnologias que nós precisaremos ainda não estão consolidadas, que basicamente são tecnologias à base de hidrogênio, isso hoje, né? Se nós fizermos uma abordagem hoje, as tecnologias mais promissoras são para resolver o problema de fato, são a base de hidrogênio. Eu não descartaria a questão do CCU, CCS também, como tecnologias possíveis.
Carvão vegetal, gás natural, são todas tecnologias de transição. No fundo, elas existem limitações para se usar essa tecnologia em produção de aço em larga escala, né? Mas elas são tecnologias de transição que vão permitir reduções gradativas com o parque existente para que em 2050 a gente possa, de fato, migrar para tecnologias disruptivas. Mas a metade do copo cheio são oportunidades, né? O que a gente observa? Que existe, apesar ainda de ser bem incipiente, uma demanda muito grande dos clientes por aço com baixa emissão de CO2, inclusive com um pagamento de um prêmio por essa questão proporcional aos custos necessários para você poder obter esse aço com baixa emissão de CO2, né? Esse é o primeiro ponto, isso é bom. O segundo ponto é que o aço ele é um elemento que está é um elemento de transição. A indústria de aço ela está no meio da cadeia produtiva. Então, ela não só ela é parte do problema, mas ela é parte da solução por ser uma facilitadora para outros setores de produção de equipamentos, de geração de energia renovável, e de prédios com alto desempenho em termos de sustentabilidade, construções com baixa ou zero pegada de carbono, por aí vai. E, por último, a gente não pode deixar de falar, nós vivemos tempos altamente inovadores que propiciam esse tipo de coisa, o desenvolvimento disso aí. Pode ir o próximo, por favor. Bom, e aí, ressaltando o fato do aço ser fundamental nessa transição, da forma como eu já tinha colocado, né? É um material que contribui para a circularidade, é um material de transição, a parte de veículos elétricos depende essencialmente também da produção de aço, e por aí vai. Pode passar o próximo, por favor. O nosso compromisso ele está bem claro. Nós queremos reduzir as nossas emissões Scope 1 e 2 em 25% globalmente, emissões específicas, com a maximização das tecnologias existentes e sermos carbono neutro em 2050. Até 2050, sermos carbono neutro, e aí sim com a implementação de tecnologia de ruptura. Pode ir o próximo. E aqui mostra o nosso roadmap. O nosso roadmap, ele, não vou entrar no detalhe de cada coluna dessa, mas ele tem 2 momentos específicos. Primeiro até 2030 e depois de 2030 a 2050. E o até 2030 é maximizar aquilo que a gente já tem. É maximizar o uso de sucata, maximizar o uso de gás natural, maximizar o uso de biomassa renovável nos processos existentes, sem ter mudança ruptiva de processo. E, logicamente, maximizar a eficiência energética, não tenha dúvida. De 2030 para frente, já entramos com tecnologias de ruptura, não só na forma de fazer aço, mas na forma de se obter a energia necessária, e eu vou dizer, né, assumindo que haverá uma transição energética para um futuro de energia de baixa pegada de carbono, né, para que a gente possa estar trabalhando e reduzindo as emissões e fazendo com que processos disruptivos possam ser mais efetivos. Não descartamos a questão de offsets. Chegar lá no final de 2050, cerca de 10% vão ser offsets que vão ter que fechar a conta dos 2050, do zero carbono, né, em 2050, mas o básico seria isso. Pode ir o próximo. Aqui dá só uma ideia geral das iniciativas que nós temos no mundo inteiro, isso com horizonte 2030, então várias reduções ao longo de todas as partes onde nós estamos situados, notadamente na Europa, muito pela questão do mercado europeu, em termos do mercado de carbono europeu, com o valor da emissão de CO2 extremamente alto, né? Então, leva-se a ter um desenvolvimento maior, mas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje e serão aplicadas na Europa, elas em breve virão para o Brasil também. Pode ir o próximo. Brasil e para as outras regiões. Próximo slide. Bom, aqui é uma última palavra que eu falo sobre uma forma da gente chegar em 2030 com a maximização das tecnologias existentes, que é o XCarb. Nós lançamos essa iniciativa, que nada mais é que o seguinte: aquilo que eu puder reduzir neste momento, agora, com as tecnologias existentes, eu concentro numa determinada quantidade de aço produzida e ofereço para aqueles clientes que quiserem demandar aço com baixa emissão de CO2, um produto isento ou com baixa emissão de CO2 em relação
ao produto aço normalmente feito com as emissões convencionais. Né? Logicamente que isso tudo tem um acompanhamento, uma auditoria de terceira parte, uma governança muito forte para evitar o que a gente procura fazer de todas as formas, que é qualquer tipo de greenwashing. Tá? É importante demais isso. Né? E o X-Carb ele começa na Europa com muita força. No Brasil, nós produzimos o nosso primeiro lote de X-Carb para uma empresa chamada Tegra, que é uma construtora. Então, tem um condomínio, um empreendimento da Tegra em São Paulo, que ele é 100% com X-Carb, aço com baixíssima emissão de CO2, que baixou a pegada de carbono, e a Tegra teve outros benefícios em relação a isso, né? Logicamente, que é uma relação de ganha-ganha, né? E por aí vai. Pode ir o próximo, por favor. Aqui mostra as categorias do X-Carb que a gente tem, né? O Green Steel Certificate e o Recyclable Renewable é nessa linha que eu acabei de falar para vocês. E o Innovation Fund, que é uma categoria também, que nada mais é do que a ArcelorMittal ela financiará tecnologias de ruptura para produção de aço com baixa emissão de carbono para qualquer empresa, seja startup, qualquer empresa que se prontificar, apresentar seu projeto e submeter a ArcelorMittal, a ArcelorMittal está disposta a financiar, logicamente que tendo acesso a essa tecnologia no futuro, caso dê certo. E é um investment fund na ordem de 500 milhões de euros, originalmente previsto para 100 milhões de euros por ano, durante 5 anos. Mas eu creio que, pelo fato de não termos projetos que chegou a 100 milhões de euros, ele deve estender por mais anos, né? O que é uma iniciativa muito interessante. Pode ir o próximo, por favor. O próximo. Ok. Então era isso. Desculpa aí eu ter estourado um pouco meu tempo. Eu acho que no debate a gente vai poder conversar mais sobre essas questões. Obrigado e estou à disposição.